Já pensaste no teu trabalho e disseste: este trabalho já não me diz nada, não me identifico nada com isto? Ou talvez tu estejas a viver tão em piloto automático que ainda nem te tenhas apercebido disto. Mas eventualmente, ou talvez quando chegarem as férias, que é quando existe mais espaço para nós pensarmos, esta pergunta aparece quando? Quando nós tivermos que voltar ao trabalho. E tu podes pensar assim: será que eu consigo fazer isto durante os próximos 5 anos? Neste episódio eu vou partilhar contigo 3 verdades que eu aprendi depois de vários recomeços profissionais e me ajudaram a perceber que nunca é tarde para construir uma vida com mais significado e com mais alinhamento quem tu és hoje. Estás sempre a fazer, a cuidar, a resolver, principalmente para os outros, mas por dentro estás exausta e quando paras percebes que não tens criado tempo para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40+. Eu sou a Tita, durante anos vivi insegura, mas fingia que estava tudo bem. Até que percebi que podia mudar a forma como eu pensava e agia e ao alinhar isso com a palavra de Deus, a minha vida e a minha autoestima transformaram-se. E é isso que eu te vou ensinar aqui, a reconheceres o teu valor, a confiar nas tuas decisões e a viveres com mais paz. Sabias que eu tenho um grupo no Facebook, Autoestima Mulheres 40+, um espaço seguro com encorajamento e exercícios práticos para te ajudar a sair do automático e a ganhar mais clareza e confiança. Autoestima Mulheres 40+, no Facebook. O link está na descrição do episódio. Talvez tu estejas-te a perguntar: Tito, eu já te ouvi falar das tuas sessões de confiança para mulheres 40+, mas o que é que acontece lá dentro? Eu vou-te explicar. É uma sessão individual onde juntas nós vamos olhar realmente para o que é que está a acontecer na tua vida e perceber o que é que está a roubar a tua confiança, o que é que está a tirar a tua paz, a tua segurança. Nós vamos identificar esses padrões que têm mantido presa e ganhar uma clareza sobre aquilo que realmente está a te impedir de avançares. Depois dessa clareza, eu vou-te ajudar a criar um plano simples e aplicável ao teu dia-a-dia para que tu possas continuar a avançar na tua vida com confiança, mais coragem, mais segurança em quem tu és e paz nas tuas decisões. Se tu sentes que este é o teu próximo passo, vai à descrição deste episódio e agenda a tua sessão comigo. Durante muitos anos eu achei que a minha identidade estava ligada ao meu trabalho. Quando eu era assistente de bordo, eu achava que aquilo era o sonho realizado da minha vida. Mais tarde surgiu uma oportunidade de trabalhar num jornal de aviação com um cargo que me dava visibilidade, alguns privilégios, regalias, e aquilo começou também a mexer com o meu chamado ego. Mas sabes porquê? Porque na verdade eu ligava tudo isso à minha identidade. Eu acreditava que aquilo que eu fazia era quem eu era. Só que, além disso, eu achava que estava a usar finalmente todas as minhas capacidades. Só que não. Eu achava que tinha chegado ao topo da montanha e Deus olhar para mim e pensar: oh filha, tu ainda nem começaste a subir, mulher. Eu adorava aquilo, eu sentia-me valorizada, sentia-me a crescer, sentia que tinha encontrado o meu lugar, até que o dia a empresa fechou e eu fiquei sem trabalho e aquilo mexeu tanto comigo porque eu não tinha perdido apenas o emprego, eu tinha perdido uma parte da minha identidade, eu entrei numa depressão e quando finalmente eu me consegui recuperar dela, eu tive de voltar ao mercado de trabalho. Só que eu já não era a mesma pessoa. Eu estava fragilizada, sentia-me insegura, perdida, sentia que tinha regredido vários passos na minha vida profissional. Isso refletia-se muito nas oportunidades que chegavam até mim e também naquelas que eu aceitava. Porque quando nós não estamos bem, quando a nossa autoestima está fragilizada, muitas vezes, a maior parte das vezes, nós vamos aceitar menos do que o que nós merecemos. E foi exatamente isso que me aconteceu. Eu passei por vários cargos na área comercial, a maior parte eram muito mal pagos,
e noutros eu estava constantemente a bater de frente com os meus valores, com os meus princípios, e isso estava-me a incomodar muito. Eu tinha dificuldade em estar ali. Eu lembro-me de pensar muitas vezes como é que eu passei de um trabalho que eu adorava para isto. Só que a verdade é que Deus tinha planos e maiores, e ainda não tinha terminado com a minha história. Mais tarde eu passei por outra situação difícil. Eu fui enganada profissionalmente, eu fiquei novamente sem trabalho e foi aí que eu fui empurrada a mudar, fui obrigada a mudar. Foi aí que, em vez de continuar simplesmente à procura de mais um emprego, eu comecei-me a abrir a outras possibilidades. Eu conheci pessoas novas e, através desse conhecimento de pessoas novas, eu comecei a representar várias marcas de roupa. Eu comecei a entrar em ambientes completamente desconhecidos, diferentes daquilo que eu conhecia, e comecei a abrir portas que eu nunca teria considerado abrir. E o mais engraçado, que na verdade não tem graça nenhuma, mas isto aconteceu por uma necessidade, não é? Eu tive que fazer isto porque eu precisava de trabalhar. Ou seja, eu tive que sair da minha zona de conforto. E hoje consigo olhar para trás e perceber que Deus estava a usar precisamente essa necessidade para me empurrar para algo novo. Na altura eu via essa situação como uma luta, mas eu hoje também vejo como uma bênção, como um local de aprendizagem, apesar de ter sido sofrido. E foi também através de conhecer novas pessoas que surgiu um convite para eu entrar na área imobiliária, uma área que eu também não conhecia, ou melhor, eu conhecia, mas de forma distante, porque quando eu era miúda, o meu pai tinha uma empresa de construção civil, então eu constantemente ia às obras com ele. E eu gostava, não é? Gostava de estar nas obras e ver as casas serem construídas, mas eu nunca tinha pensado seriamente nessa possibilidade. Aliás, eu já tinha recebido um convite anos atrás para entrar nessa área, só que eu disse que não. E porquê que eu disse que não? Porque eu tinha medo, porque eu sabia que não ia ter um ordenado garantido ao fim do mês. E existe uma grande diferença entre receber um ordenado e tu seres responsável pelos teus próprios resultados. Mas foi aí que eu comecei a entender algo que mudou completamente a minha vida. Os meus talentos. Eu tinha talentos e eles estavam comigo. A minha capacidade de comunicar, a minha facilidade em criar relações verdadeiras, a minha empatia, o meu discernimento, o fascínio e a facilidade que eu tinha em perceber as pessoas. Tudo isso continuava comigo, eram os meus talentos, e eu nunca tinha parado para perceber que esses talentos, que esses dons podiam ser usados em áreas totalmente distintas, porque isso não tem a ver com o meu trabalho, não tinha a ver com o meu trabalho, nem tem a ver com o meu trabalho, mas tinha e tem a ver com aquilo que Deus já colocou dentro de mim. E foram precisamente esses talentos que me fizeram construir uma nova carreira. Mais tarde eu entendi outra coisa. Além de gostar de ajudar pessoas a encontrarem um novo lar, existia algo que sempre esteve dentro de mim. O desejo, a vontade de ajudar mulheres, de ajudá-las a acreditarem novamente nelas próprias. Eu já fazia isso, eu sempre fiz isso, de ajudá-las a verem aquilo que muitas vezes não conseguem ver sozinhas. Eu sempre fiz isso naturalmente na minha vida. E com isso veio uma nova vontade de estudar mais, de entender mais sobre comportamento humano, como é que eu poderia usar esses recursos juntamente com aqueles talentos que eu já tinha para servir as mulheres. Então, o que eu te quero dizer hoje
é que eu passei por vários trabalhos, eu passei por várias fases, eu tive que recomeçar várias vezes na minha vida, na área profissional, mas aquilo que Deus tinha colocado dentro de mim e sempre esteve lá, era preciso ser trazido à luz, era preciso crescer, era preciso ser desenvolvido, era uma semente que precisava de ser regada e muitas vezes essas sementes são regadas com lágrimas, mas foi através de todos estes recomeços que eu aprendi 3 verdades que eu quero partilhar e incentivar-te a fazer essa mudança se for necessário. A primeira verdade é esta: não confundas o teu trabalho com a tua identidade. Eu fiz muito isso, mas tu não és aquilo que tu fazes, tu não és o teu cargo, tu não és o teu ordenado, tu não és o valor que está na tua conta bancária, tu não és o teu cartão de visita. O teu trabalho pode mudar, mas tu continuas a ser tu, continuas a ser uma mulher com valores, com princípios, com talentos, com dons. E eu vejo tantas mulheres que infelizmente não reconhecem aquilo que fazem bem, porque é tão natural para elas que acham que não é um dom, que toda a gente faz igual, mas não faz. Aquilo que para ti é natural, muitas vezes é exatamente o talento que Deus colocou dentro de ti. E aquilo que tu fazes sem esforço pode ser precisamente aquilo de que outra pessoa necessita. Esta é a primeira verdade. Não confundas o teu trabalho com a tua identidade, porque a tua identidade continua a mesma, mesmo quando a tua profissão muda. A segunda verdade é que os teus talentos já estão dentro de ti. Eles vão contigo. Onde forem precisos ser usados, eles vão ser usados. Eles não vão ficar para trás. As empresas fecham, os trabalhos mudam, as funções mudam, mas aquilo que Deus colocou dentro de ti continua lá. E muitas vezes nós estamos tão focadas na profissão que nós esquecemos dos dons. Às vezes nós estamos sentadas em cima de um baú cheio de joias. Sentadas, literalmente sentadas em cima dele. Mas como estamos lá há tanto tempo, pensamos que aquilo é apenas um banco. Só que não é. É um baú. E lá dentro existem recursos, capacidades, experiências, talentos, sabedoria, discernimento. E talvez tu neste momento estejas sentada em cima do teu baú, com tantos talentos, mas que ainda não aprendeste a reconhecer. E pode ser que o que te falta não é uma nova oportunidade. O que te falta é abrir a tampa e começar a utilizar, a desenvolver o que tu já tens dentro de ti. E por fim, a terceira verdade é que nunca é tarde para recomeçar. E eu vejo tantas mulheres a acreditarem nesta mentira. Eu já tenho 45, eu já tenho 50, agora já é tarde. Mas eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo mulheres que continuam a estudar, continuam a aprender, continuam a construir novos caminhos, continuam a preparar a próxima fase da vida delas. E talvez seja precisamente nestas férias que esta pergunta apareça. Será que eu consigo continuar a fazer exatamente aquilo que eu estou a fazer durante mais 5 anos? Nos próximos 5 anos? Não é para responder já. Mas talvez seja a altura de começares a ouvir a resposta que já está dentro de ti. E se por acaso neste momento tu te sentes perdida, sem clareza, sem confiança ou sem coragem para dar o próximo passo, eu quero te lembrar que tu não tens de descobrir tudo sozinha. Muitas vezes aquilo que te falta não é a capacidade, mas é alguém que te mostre, alguém que te ajude a ter essa clareza, alguém que te ajude a dar um passo de coragem, a dar um passo de fé, a teres confiança, a entenderes quais são os teus talentos e como é que tu podes usá-los. E é exatamente isso que eu te ajudo a fazer na sessão de confiança. Portanto, se tu quiseres trabalhar comigo, já sabes que tens o link na descrição do episódio. E como tu sabes que eu não te vou deixar sair daqui sem uma pequenina tarefa, porque eu sei que eventualmente tu estás de férias, eu gostava muito que tu respondesse a estas 2
perguntas. Eu não te estou a perguntar quanto é que esse trabalho te paga, mas eu quero te perguntar quanto é que te custa ficar nesse trabalho onde tu já não te identificas. Escreve, reflete, fica atento ao que surge, não há respostas certas nem erradas. Existe a tua resposta e essa tua resposta é a tua verdade. E a seguinte pergunta é: o que é que aconteceria se tu continuasses exatamente no mesmo trabalho durante os próximos 5 anos? Porque muitas vezes essa pergunta, neste caso a resposta, vai trazer a clareza que tu precisas e que realmente só tu podes fazer algo para mudar. Então, se eu pudesse resumir o episódio de hoje, eu falei das 3 verdades que eu aprendi depois de vários recomeços profissionais e que me ajudaram a perceber que eu não era o que o meu trabalho me dizia que eu era, ou a identidade que eu tinha colocado em mim, que estava ligada ao meu trabalho, mas sim o que Deus já tinha colocado dentro de mim, tudo aquilo que eu precisava e tudo aquilo que era necessário para eu sair, para eu terminar essa fase e iniciar essa nova fase. Então as ferramentas já estavam dentro de mim. Por isso, a primeira verdade que eu te quero dizer é que o teu trabalho não é a tua identidade. Não é aquilo que tu fazes. Tu és uma mulher com dons, com talentos, com valores, com princípios. E essa é a tua identidade. Quem és tu sem as tuas funções? A segunda verdade é que os teus talentos não vão ficar pelo caminho, eles vão contigo. E tu podes usá-los em várias áreas da tua vida. E a terceira é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para aprender. Não é tarde para tu mudares de direção, construires um plano. E muito menos, nunca é tarde para tu seres feliz, para tu voltares a sentir entusiasmo, para tu teres uma vida com significado, com propósito, pois talvez o próximo capítulo da tua vida ainda está à tua espera. E eu creio que Deus já colocou dentro de ti tudo aquilo que tu precisas para dar o próximo passo. Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto, para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo. E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!